dia! Tá começando mais um Vou Te Contar. E hoje nós vamos começar o programa falando sobre a Covid-19. A pandemia não acabou. Nós relaxamos demais? Será que foi isso? O que nós sabemos é que até o momento praticamente 180 mil brasileiros já perderam a vida pelo coronavírus, né? E segundo dados, inclusive, do governo federal, nas últimas 24 horas foram registrados em todo o Brasil novos casos. Sabe quanto? Uma marca que a gente tinha alcançado em 13 de agosto pela última vez. Quase 54 mil novos casos num único dia. Nas últimas 24 horas, foram 53.453 novos casos. Segundo dados do governo federal, óbitos, 836 mortes em 24 horas. Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou 6.728.452, casos de Covid-19. Preocupa? Preocupa todos nós, por isso hoje nós vamos começar o programa falando sobre isso. Antes eu quero dar um bom dia aqui ao Júlio Cruz, que preparou uma culinária gostosa que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bom dia, Júlio. Bom dia, Claudete, bom dia especial a todos em casa. Olha que prato bacana a gente fez hoje, tem essa batata doce caramelizada, Claudete, fácil, gostosa de fazer, acompanha muito bem, carne de porco. Por isso que a gente tem essa panceta recheada, super crocante, gostosa e fácil de fazer. Ok, Júlio, tá bonita mesmo, viu? Eu não sei se médico gosta muito, é um pouquinho gordurosa. Mas de vez em quando, quem não gosta de um torresminho brasileiro gosta, né? Não pode comer todo dia, você tem que maneirar, cuidar da sua saúde, não é verdade? Bom, eu quero apresentar para vocês quem está comigo no programa. Eu estou recebendo hoje para a gente falar a respeito da Covid-19. Ladies first, primeiras damas, certo, doutor? Então vamos começar com a doutora Gláucia. Eu estou recebendo aqui a doutora Gláucia Vespa, que é bióloga. Ela é PhD em imunologia, coordenadora do curso de inovação em saúde do Instituto Butantan, em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Claudete. Eu que agradeço a presença de vocês tão cedinho, já aqui na Rede TV. E estou também recebendo no programa o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele também é professor da Universidade de São Paulo, da USP, doutor Edson Abdala. Seja bem-vindo também, doutor. Muito grato, um prazer. Nesse momento, está sendo muito difícil conversar com profissionais da área, não é? Estão todos muito envolvidos em todos os hospitais. Vocês têm visto os últimos noticiários, assim como nós já vimos em outros países do mundo. Ontem foi um número muito triste de mortes nos Estados Unidos. 3.000 pessoas perderam a vida pela Covid-19. Sinceramente, doutor e doutora, quando nós começamos a ouvir falar em Covid, ninguém imaginava que fosse tão sério, que fosse tão grave e que levaria tanto tempo. E hoje, nós não sabemos ainda quanto tempo vai levar, mesmo com as vacinas, para a gente se livrar desse problema, né? Eu queria que vocês analisassem isso. Se me permite, eu vou fazer aqui representar meus colegas todos do país assim, e reforçar o que você colocou aqui no começo. Estão todos muito ocupados e todos muito cansados. Assim como toda a população está cansada, mas tem, adicionalmente, os médicos, demais profissionais de saúde, eles têm uma questão a mais de estarem numa pressão muito diária. Eu só gosto sempre de reforçar isso para representar. E é verdade, todos. é muito trabalho mesmo. Aliás, a população não cansa de aplaudir os profissionais da saúde. O que esperar, doutora, daqui para frente, já que o que a gente esperava não era nada disso. Nós estamos terminando o ano de 2020 com muitas incertezas ainda pela frente. Bem, o que nós temos que esperar, eu acho, que são as vacinas, né? As vacinas podem realmente fazer a diferença, porque nós temos um vírus novo, onde 8 bilhões de pessoas são suscetíveis.
né? Então, às vezes, eu uso um ditado que diz: enquanto tiver bambu, não vai faltar flecha. Enquanto tiver pessoas suscetíveis que não foram infectadas ou não foram vacinadas, nós não temos a menor condição de imaginar de que a pandemia será controlada. E muito menos de relaxar. Nós temos imagens aí do comércio, né, um comércio mais popular aqui, ali na região do centro, no Brás, na 25 de março, e a gente nunca viu tanta aglomeração. Será que nós relaxamos também? Olha, você tem imagens aí, muitos usando a máscara de forma errada, nariz de fora, boca de fora, alguns usando corretamente, mas todo mundo junto, misturado, muitos sem máscara. O jovem acha, então, que nada pega, né? Quando você é jovem é uma beleza, né? Eu sou jovem, eu não tenho nada, eu não vou ter nada, eu vou pro pancadão. Eu nunca vi tantas festas. Eu vou confessar, perto de onde eu moro, só no final de semana, eu pelo menos, né, de onde moro, ouvi 4 sons diferentes de festas, churrascos, durante todo o dia. Parece que o pessoal esqueceu. O senhor acha que é isso? O pessoal está relaxando assim porque acha que o perigo já passou? Acho que isso aconteceu realmente. Nós tivemos, a gente teve ações no nosso país inicialmente que propiciaram a tão falada um pico, a onda um pouco mais baixa, porém um pouco mais esticada. Mas em relação ao que você está falando, efetivamente, nos meses final de agosto, setembro, outubro, nós passamos meses com uma diminuição dos casos, nós vimos os governos diminuindo, os governos de campanha os foram hospitais fechando, fechados. então estamos num momento de melhora, mas a gente estava ainda com o vírus circulando e ainda havia as orientações para as medidas de restrição. Efetivamente, nós temos a vacina como perspectiva, mas nós temos hoje as medidas de distanciamento, e não é isolamento, é distanciamento. Como o que nos parece, o que temos de evidência de eficiência para evitar a transmissão. E aí as pessoas voltaram a viajar, aí eu vou ali na praia, eu vou na praia com um grupo de 10 amigos, eu não estou nem falando da situação do comércio, e isso tudo voltou a circular e a gente observou, a partir de final de outubro e novembro, um novo aumento. A gente não fala em ondas, porque o que houve, a gente teve um número de casos alto que baixou e agora volta a aumentar. Né? E ninguém quer alarmar ninguém aqui. A única coisa é que os cuidados devem continuar. Falando em vacinas, doutora, quantas vacinas existem em uma fase, ou na segunda, na terceira, que foram pensadas, produzidas, né, pelo pessoal, pelos cientistas, no mundo da Covid-19? Bem, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a última atualização, nós temos 214 vacinas em desenvolvimento. 214 vacinas? 214, das quais 52 estão em fase clínica. O que significa dizer que 52 vacinas das 214 estão sendo testadas em humanos, certo? Sim. Existem fases de desenvolvimento. A primeira vez que uma vacina é testada, nós chamamos de fase 1, são estudos pequenos, controlados, onde o principal objetivo é ver segurança. Uma vez que essa fase é vencida, nós temos a fase 2, onde eu tenho estudos já um pouco maiores, né, com algumas centenas de pessoas, principalmente ainda vendo segurança, e depois fase 3. Em vacinas, os estudos normalmente são muito grandes, né? A fase 3, o principal objetivo é ver a eficácia e também entender melhor, porque nós vamos testar em mais pessoas, as seguranças. Na fase 3, dessas 52 vacinas que estão sendo testadas em humanos, nós temos 13 já que estão em fase 3. E dessas 13 que estão na última fase, que é a fase 3, onde nós temos mais dados de segurança, nós já temos os dados de eficácia, nós temos 3 vacinas que já publicaram dados do estudo de fase 3. Essas 3 vacinas que já publicaram os dados e que nós temos acesso a informações de eficácia e segurança são a vacina da Pfizer. Que já começou
já está sendo aplicada no Reino Unido. O Canadá deve começar na próxima semana e já comprou doses da Pfizer para toda a sua população. Deve começar semana que vem, não é? A outra vacina é a vacina da Moderna. E a outra, que também publicou, os dados foram publicados na revista Lancet, que é uma revista de bastante renome, muito respeitada, foi há 2 dias atrás, a AstraZeneca. Então, dessas 3, são as 3 primeiras vacinas, das 13 em fase 3, que já publicaram os dados. E a Coronavac? Nós estamos, eu ia comentar isso, desculpa. E a Coronavac, nós estamos aguardando os dados de fase 3 para o dia 15 de dezembro. Então, que é a vacina que o Instituto Butantan vai também fabricar. Aliás, eu preciso dizer, como paulistana, que me orgulho muito do Instituto Butantan, que fabrica as principais, não é, doutor? Vacinas H1N1, de gripe, exporta vacinas, tem 119 anos de existência, não é? E faz um trabalho muito sério. E ele... já recebemos algumas doses da Coronavac, mas o Instituto já recebeu os insumos para a fabricação. Só que a vacina não tem, como a Pfizer, né, também ainda não foi comprada pelo governo brasileiro, a Coronavac não tem a chancela ainda da Anvisa, porque esses dados ainda estão por vir. Então, uma vez que as agências regulatórias no mundo, incluindo a Anvisa, né? Eu acho que você falou, eu tenho orgulho de ser paulista. Eu acho que um dos orgulhos que nós devemos ter de ser brasileiro é a Anvisa. Também. A Anvisa é uma das agências regulatórias mais respeitadas no mundo. Né? E também do Programa Nacional... E até o Sistema de Saúde Pública, né? O Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi criado em 1973, é respeitado mundialmente, é um dos melhores programas de imunização do mundo. E também o SUS. Né? Eu acho que nós temos dificuldades, temos críticas, a gente vê as falhas, mas o SUS é algo que todo brasileiro deve se orgulhar. E a gente pode ver a diferença que esse programa faz comparando com outros países no mundo, mesmo países considerados mais desenvolvidos. A gente tem problemas? Tem, mas o que a gente tem de bom a gente tem que comentar também. Não é verdade? Não. Já tem muita gente criticando. Todos os dias aqui no nosso programa, nós pedimos uma cesta que o patrocinador do programa Ultra Farma manda entregar na sua casa. Nós pedimos uma foto para você ganhar uma cesta. Nós vamos mostrar a cesta, é uma cesta com produtos, né, para aumentar a sua imunidade, aí, vitaminas, minerais. Então, hoje eu quero uma foto sua com máscara. Que máscara você anda usando, hein? Você usa, né? Você sabe que precisa usar a máscara, evitar aglomerações, manter as mãos sempre limpas e evitar ficar colocando na boca, nos olhos. Então, mande essa foto agora para mim. Eu vou deixar aqui, ó, é 99284-2823-011, pode ser de qualquer lugar do Brasil, e nós vamos entregar na sua casa esse presente. 11-99284-2823. Bom, hoje eu estou recebendo aqui no programa a doutora Gláucia, que é bióloga, PhD em imunologia, e também o professor da Universidade de São Paulo, infectologista, o Dr. Edson Abdala. Agora, eu vou ao vivo até o Departamento de Jornalismo e de Esportes aqui da Rede TV, porque ele pertence ao Departamento de Esportes. E nós tivemos aí, infelizmente, muitos casos, estamos com problemas também no futebol e não só no futebol. Né, Fernando Fontana? Como é que está? Seja muito bem-vindo aqui no Vou Te Contar e muito obrigado pela participação, trazendo essas informações. A Covid-19 também preocupa e afeta o mundo dos esportes. Com certeza, Claudete, bom dia para você, bom dia para todo mundo, muito legal estar participando do programa. E realmente Covid no futebol pegou e de uma forma bem violenta. O Soteldo, jogador do Santos, ontem não pôde jogar contra o Grêmio porque foi diagnosticado com Covid-19, teve que ficar de fora da partida. Agora há pouco, o presidente do Paysandu também vai ter que comandar o clube de casa porque foi diagnosticado com Covid. O Paraná Clube, agora, recentemente também, já teve 4 jogadores com Covid e se somam aos outros 6, quer dizer, são 10 os casos de Covid no Paraná e o time vai muito incompleto para o jogo contra o América Mineiro, mas pelo menos tem uma boa notícia. O Marcelo Veiga, que era o técnico do São Bernardo, estava na UTI e realmente num estado bem
bem grave, conseguiu sair da UTI e está conseguindo se recuperar. São dados assim impressionantes do futebol. Só para você ter uma ideia, há 2 semanas, 60 casos de Covid em apenas uma rodada no futebol. 12 clubes estavam com jogadores infectados e isso está afetando também um pouco o desempenho no campeonato, porque os jogadores não podem estar em campo, os times não estão completos e a coisa se complica. Ontem o São Paulo perdeu para a equipe, o São Paulo venceu a equipe do Botafogo, goleou a equipe do Botafogo e o técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, também estava com Covid e não pôde comandar o time. Então a situação muito complicada no futebol, viu, Claudete? Bom, mas aí eu tenho que fazer uma defesa pro São Paulo. Meu time ganhou porque tá bem mesmo no campeonato, né? 7 pontos de distância aí do segundo colocado. Mas a gente lamenta aí o caso do Botafogo. É lógico que o comandante presente no gramado faz toda a diferença. Fernando, muito obrigada. A gente vai analisar esses dados daqui a pouquinho com os doutores que hoje estão no programa. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, concordo com você. Acho que o São Paulo vai ser campeão sim, viu, Claudete? 7 pontos de vantagem. E olha, todo mundo que abriu 7 pontos de vantagem na 24ª rodada acabou ficando com o título. Então, se seguir as estatísticas, o São Paulo vai ser campeão sim. Tomara que ele siga, né? Tomara que dê certo. Um abraço. Que nós, São Paulinos, estamos com saudade disso aí. Está na hora de comemorar. Comemorando por um lado, preocupação pela outra, porque o esporte, o futebol, por exemplo, é um esporte de contato, né? Se os médicos pedem, né, doutor, para que se mantenha distância, no futebol é quase impossível. O que a gente mais vê no futebol é um colocando assim, né? Homem não faz assim, ó, coloca aqui, coloca a cara perto. Cuidado, meu filho. Sem máscara, sem nada, pode pegar uma Covid aí, não é? Bom, e eu continuo aqui conversando. Doutor, eu queria falar mais uma vez que nunca é demais a gente repetir, não é? Os procedimentos, aquela cartilinha que a gente aprendeu e que muitos não colocaram ainda, não executaram. A gente que é mãe fala para filho, né? Sai de máscara, cobre bem, né? Compra máscara. Mas quando você vê, pronto, tá com a máscara pendurada no pescoço, numa orelha só, e o coração da gente fica assim, batendo, que a gente sabe que não pode. Não vai em festinha. Não vai no churrasco. Mas outro dia eu recebi um convite para um churrasco clandestino, escrito, venha no churrasco clandestino. Gente, é um absurdo. Falta conscientização. Então eu queria que você repetisse a cartilha para não pegar Covid, para evitar, pelo menos. O que nós temos hoje, então, é manter o distanciamento social, o uso de máscaras. As máscaras têm as regras das máscaras, mas em sendo socialmente máscaras de tecido que sejam de tecido duplo. O distanciamento de 1,5 metro a 2 metros. Nós temos consciência que é fácil falar isso e a pessoa que precisa pegar um ônibus, um metrô, tem distanciamento de 0,5 centímetros, muitas vezes, né? Mas, assim, esta é higienização das mãos o tempo todo. A gente chama de higienização ou lavar com água e sabão ou usar o famoso álcool gel que as pessoas devem ter nos seus pertences. E essa é uma dica importante que eu penso, e eu também sou uma pessoa que utiliza transporte público em muitas situações, é um momento muito importante para você utilizar a alternativa da higienização com o álcool gel, porque você vai fatalmente tocar nas coisas. Essas são as 3 coisas mais importantes. Nós temos nesse momento, no momento que nós chamamos de retomada, a interpretação de que você vai se reunir com mais pessoas. Todo mundo teve dificuldade, teve pessoas que ficaram meses longe da sua mãe. Então foram promovendo algumas aproximações, mas nós temos que compreender que quanto mais pessoas estivermos, se tiver uma transmitindo, vai pôr em risco todas as demais. Mas estamos de máscara, estamos longe, diminui, mas não zera o risco mesmo estando de máscara. Então, importante neste momento evitar aglomerações, reuniões não essenciais. Penso eu que essa é a mensagem mais importante para este momento. Certo, doutor. Eu quero dar uma chamadinha lá no Júlio Cruz, que também ficou preocupado com a sua filha, né, em relação a isso, mas não era, graças a Deus, tem que fazer mesmo o teste. O que você está fazendo aí, Júlio?
Claudete, eu já tô aqui agilizando o caramelo da batata doce. Olha que bonito, a textura dele Mas tá mostra muito legal. A panceta pra mim agora. A panceta tá aqui, Claudete, vamos junto. Olha isso aqui, gente. O tamanho dessa panceta. Qual a diferença? Eu queria que você bonita. mostrasse a pronta lá, Júlio, porque não é torresmo de rolo, é outra coisa. Não, essa aí é a panceta, porque o que acontece? A diferença da panceta é que essa aqui eu vou rechear e a panceta ela tem o couro, a gordura e a carne, Claudete. E aí você tem essa peça legal que você pode adquirir em qualquer bom açougue. E você consegue aqui desse lado, vem gente, vamos aqui na mesa para mostrar o que a gente tem. Olha só, ele tem ele inteiro aqui, ó, super, super crocante. Ah, você assa assim, é uma manta enrolada, recheada. Isso, eu pré-asso no forno com celofane. Mas parece que tá pururuca. Tá o quê? Pururuca. Pururucou, sim, porque depois, primeiro é o forno no celofane e depois a gente leva ao óleo inteiro para pururucar e preservar, Claudete, o recheio. Porque você pururucando ele inteiro, o recheio tá preservado. Com a faca aí, deixa eu ver se tá pururucado. Nossa senhora, se não tá pururuca, tá se, super. Se tá durinho, se faz barulho. Ó. Olha lá, parece que tá riscando a faca no chão, Claudete. Tá bom. É a nossa culinária de hoje pra daqui a pouquinho. Muitos famosos se foram neste ano de 2020, também vítimas da Covid-19. O mundo artístico perdeu gente querida, gente talentosa, pessoas muito jovens ainda, né? E alguns artistas, como Marco Rica, está internado, Nissete Bruno, no estado mais preocupante. Aliás, um beijo para toda a família Goulart, que eu gosto muito. E nós temos a Marieta Severo, com pneumonia, mas nós tivemos mais de 20 mortes no meio artístico só nesse ano, motivada pela Covid-19. Há uma preocupação quanto à reinfecção. Isso é possível, doutor? O termo reinfecção é errado. Tem uma... porque, você como é que eu falo, então? Me ensina. Não, mas olha, uma pessoa que já pegou Covid pegar de pode novo. pegar de novo. Tá. Uma pessoa que já teve pode já ter teve novamente. Covid e pega novamente. Há evidência já, há vários casos descritos, inclusive aqui no Brasil, de uma pessoa que teve um novo quadro, mesmo um quadro clínico parecido e com um diagnóstico confirmado. Então, isto existe. Se isto é exatamente aquele mesmo vírus, se é o vírus um pouquinho modificado, nós não sabemos exatamente ainda. Isso depende de estudos laboratoriais que nós denominamos de moleculares, sequenciamento muito detalhado. Mas uma coisa é fato, indivíduos que tiveram uma vez, isso geralmente após alguns meses. Pode acontecer. Isso pode acontecer porque a imunidade, e como acontece com outros vírus que causam infecção respiratória, ela pode não ser permanente, ela pode durar alguns meses apenas, ou pode acontecer porque o vírus sofreu algumas alterações. Então, quem já teve, não fica sentado tranquilo, não vou ter de novo. Não dá pra gente dizer eu já passei por isso, eu já tive, não aconteceu nada. Doutora, eu posso chamá-la? Eu posso? Então tá. Então, acaba de chegar aqui do Departamento de Jornalismo uma confirmação disso que o doutor estava falando. A repórter Estela Freitas tem as informações direto do Departamento de Jornalismo dessa reinfecção. Eu só queria, segura um pouquinho só, Estela, perguntar para a doutora. É mais ou menos, então, o que acontece com a gripe, que existem vários vírus, não é? E a vacina pode não funcionar para todos eles se ele se modificar? É isso? Bem, então, existe duas coisas. Uma que é a questão da resposta imune, né? Então, a pessoa, ela pode ser infectada, não ter um quadro grave e, de novo, adquirir a doença. Também, o vírus pode modificar. E se ele se modificar, aquela vacina já não vai servir? Ou não? O que é muito importante que todos entendam é que a imunidade não é 0 ou 100. Tudo ou nada, ela não é binária. Não quer dizer que o fato de você ter se reinfectado ou ter um quadro, a sua imunidade não foi estimulada. Por quê? Porque a imunidade, ela visa você não ter doença e principalmente doença grave. Então, eu posso ter também uma doença mais branda. Então, no caso da vacinação, primeiro,
De modo geral, as vacinas não têm 100% de eficácia. Eu tenho vacinas com 90% de eficácia, 95%, 70% de eficácia. Uma vacina, ela pode ter 30% de eficácia para evitar que a pessoa seja infectada. A mesma vacina, para a mesma pessoa, pode ter 70% de eficácia para que ela não tenha sintoma. E ela pode ter 80%, 100% de eficácia para ela não ter o quadro grave. Então, isso é muito importante a gente entender, que a imunidade não é tudo ou nada, ela não é binária, né? Tá. Então, a gente pode. No caso específico da gripe, o que nós temos? Nós temos imunidade para o vírus da gripe, mas esse é um vírus mutante. E conforme ele muda, a imunidade que eu tenho, ela pode não ser suficiente para que eu não seja infectada ou principalmente para que eu não tenha um quadro grave. Mas existe uma imunidade. No caso da gripe, porque esse vírus é mutante, nós fazemos uma vigilância para saber qual é o vírus que está circulando. Isto é bastante importante. No caso do coronavírus, ele parece ser um vírus bem estável. Ele é um vírus grande, estável, e a gente não sabe até que ponto essas mutações podem influenciar da sua imunidade, você está protegido ou não, caso um novo vírus apareça. A gente vai aprender isso, né? Mas pode acontecer. Dizer, nós estamos aprendendo todos os dias, né, doutor? Em todos os momentos com a Covid-19. E são muitas surpresas, muitas não tão boas. E o jornalismo tem essa informação. Seja bem-vinda. Bom dia, Estela. Muito obrigada, bom dia, Claudete, a todos que acompanham o Vou Te Contar. Pois é, o Ministério da Saúde confirmou na manhã de hoje o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 no país. É uma profissional da saúde de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela teve a Covid-19 em junho pela primeira vez e em outubro ela voltou a apresentar sintomas e um novo exame RT-PCR teve resultado positivo 116 dias depois do primeiro diagnóstico. De acordo com as autoridades da saúde, ela foi infectada por linhagens diferentes do coronavírus. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que análises realizadas permitem confirmar reinfecção após sequenciamento do genoma completo viral, que identificou essas duas linguagens distintas. Outros 5 casos de reinfecção estão sob investigação. Mais informações no portal da Rede TV, redetv.com.br e às 7h30 da noite no Rede TV News. Bom dia a todos. Claudete. Um abraço, Estela. Obrigada. Não é uma informação que a gente gostaria de ouvir. Uma profissional de saúde, 36 anos só, mas está confirmado. Um motivo a mais para ninguém relaxar, né, doutor? Principalmente aqueles que já tiveram. Doutora Glaucia, eu queria saber qual a diferença, acho que não só eu, todo mundo está querendo saber, principalmente quem é aqui de São Paulo, talvez os mineiros, porque o governo de Minas já encomendou aí, né, muitas doses da Coronavac, a vacina chinesa, né, feita em parceria aqui, vai ser feita com o Instituto Butantan. Qual a diferença entre a vacina da Pfizer e a vacina da China, a Coronavac? Bem, então, primeiro, vacinas, tradicionalmente, a gente pode dividir em 2 grandes grupos, para a gente poder entender. O primeiro grupo é o grupo das vacinas inativadas, onde eu pego um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, cresço ele na fábrica, no laboratório, e depois eu inativo, eu mato esse vírus. Então, vacinas inativadas são sinônimos de vacinas mortas. E eu posso fazer a vacina inteira, ou seja, eu pego o vírus ou uma bactéria, cresço, inativo, mato, e pego ele inteiro, essa sopinha, purifico e coloco na vacina. Então, essa é uma vacina inativada, morta de vírus inteiro. E no organismo da pessoa ela age como? E ela vai agir estimulando a resposta imune, porque esses pedaços do vírus são reconhecidos pelo sistema imune, induzem uma resposta imune protetora, o nosso organismo. Então, vacina é sempre o que a gente chama de imunidade ativa. Você apresenta o micro-organismo, o vírus, o seu sistema imune reconhece especificamente e monta uma resposta imune específica. E quem não tem um estado imunológico bom? Quem está com a saúde debilitada tem mais dificuldade, o organismo, em reconhecer isso? Sim. Então, as pessoas, elas
vão diferir. Né? Então, existem pessoas que nós chamamos de bons respondedores e pessoas que não são boas respondedoras. Os bons respondedores têm a ver com a genética da pessoa e com a condição de saúde, o quão rígido e quão saudável ele está. As pessoas que não são boas respondedoras pode ser por uma característica genética, uma característica da pessoa. Ela não necessariamente, ela não lida bem com aquele vírus, ela não reconhece bem aquele antígeno. Ela não precisa ter uma comorbidade, ela não precisa ter problemas de saúde. Tá. Agora, quando a pessoa tem comorbidades, tem doenças associadas, isso pode impactar a resposta imunológica. A idade também pode impactar. Existe uma coisa que nós chamamos de imunossenescência, né? Não é só o rosto que envelhece, a coluna, o sistema imune também. Então, nos extremos da idade, quando a gente é muito pequenininho e quando a gente está mais idoso, o sistema imune é diferente. Durante a gestação, o sistema imune também é diferente. Então, uma pessoa, ela pode não ser uma boa respondedora, dependendo das suas características pessoais genéticas, dependendo do estado de saúde que ela se encontra, ou mesmo do estágio de desenvolvimento da vida, se ela é criança, se ela está gestante ou se ela já está idosa. Então, isso pode influenciar. O que a gente quer com a vacina é induzir uma resposta imune específica, que seja rápida, que seja vigorosa, que não cause problemas, que ela seja vigorosa para o micro-organismo, mas não para destruir ou prejudicar a própria pessoa. E uma outra coisa, que ela seja de longa duração. E então, o que a gente quer é qual a memória. diferença entre as duas? Então, A da Pfizer e a Coronavac? Então, eu estava falando. As vacinas, elas podem ser inativadas. A vacina da Coronavac é uma vacina inativada, onde eu pego o vírus, o coronavírus, cresço em laboratório, na fábrica, inativo, e é uma vacina de vírus inteiro. Eu pego todo esse vírus e injeto na outra pessoa. doses. De modo geral, as vacinas inativadas, elas precisam de 2 doses e elas precisam também do que a gente chama de adjuvante, ou seja, algo que vai ajudar a potencializar a resposta imune. Então, qual é a vacina Coronavac? É uma vacina inativada, de vírus inteiro, e a gente está esperando os resultados de eficácia. A gente tem indicativos de que é uma vacina segura, mas ainda num número limitado de pessoas. Com fase 3, nós vamos ter mais dados de segurança, mas os dados são promissores. Então, isso é uma vacina tradicional. E a Pfizer? No caso da Pfizer, ela usa uma plataforma nova. Existem várias plataformas novas agora sendo testadas. Essa vacina da Pfizer, ela é uma vacina do que a gente chama de instrução genética. Ou seja, eu não vou colocar o vírus ou um pedaço do vírus, morto ou vivo. O que eu vou colocar? Eu vou colocar a instrução, a receita, a gente está fazendo aqui, nós temos a culinária, nós vamos colocar a receita de como fazer um pedacinho do vírus, que é uma proteína que é chamada de spike ou espícula, que é a proteína S. Então, o que a gente faz? A gente pega, hoje nós sabemos qual é o genoma do vírus, a gente identificou, a gente faz uma parte da receita que é o RNA. Então, a receita para fazer proteína, para fazer a parte do vírus, ela pode ser em DNA ou RNA. O RNA é a receita já explicatinha, o tutorial, é o seu programa. E o DNA é como se eu tivesse que ir na biblioteca ler. Ok. Né? Então, eu tenho o RNA. Esse RNA, ele não entra no núcleo da célula. Ele fica no citoplasma. E ele, quando entra dentro da célula, a sua célula vai produzir esse pedaço do vírus, esse pedacinho. Então, é uma vacina de instrução. Então, a sua célula que produz esse RNA, ela agora vai ter essa proteína produzida por você, que é apresentada para o seu sistema imune e vai induzir uma resposta rápida e uma memória também, que é o que a gente quer. Eu queria agradecer muito sua presença aqui no programa, explicação perfeita, não é? Vamos aguardar essa finalização da terceira fase da Coronavac.
E vamos aguardar também a compra da vacina da Pfizer pelo governo federal para que esse programa de imunização comece, porque é tudo que nós estamos precisando, não é verdade, doutor? É verdade. Então, a sua mensagem final e a sua para o nosso público, por favor. Eu conversei aqui com o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, doutor Edson Abdala, que é também professor da USP, da Universidade de São Paulo. Eu quero deixar basicamente duas mensagens. A primeira é que, apesar de termos muito ainda a aprender sobre a infecção por este novo vírus, nós, felizmente, já conseguimos ter vários conhecimentos. Então, felizmente, hoje, a assistência à saúde consegue conduzir de uma forma mais segura e evitar muitos casos mais graves e muitos casos de óbito. A segunda é que a pandemia não terminou. Ela está aumentando novamente. Ela não está nos níveis tão altos como nós estivemos em maio, junho, mas ela está aumentando novamente. Então, nós precisamos manter as medidas de cuidado. E a sugestão é que cada um olhe ao seu redor na sua vida, reorganize a vida, ainda que você não vai ficar sozinho num quarto fechado, sem olhar para ninguém, reorganize a sua vida de forma a ter o menor contato possível. Proteja-se, né? Um número maior de pessoas. Obrigada. Eu conversei também com a doutora Gláucia Vespa, que é bióloga, PhD em imunologia, coordenadora do curso de inovação e saúde do Instituto Butantan de São Paulo. Obrigada por ter vindo. Volte, tá bom? Para a gente continuar conversando. Um grande abraço para vocês. No caso do Rodrigo Rodrigues, que nós vimos aí, locutor esportivo, ele pegou a Covid, saiu do hospital, foi liberado, foi para casa, teve complicações e eu conversava com o doutor nos bastidores, depende da pessoa, o vírus vai atacar determinado órgão do seu corpo e ele teve problemas depois, quando já estava liberado em casa, acabou vindo a óbito. Nós temos aqui a apresentadora Carla Prata, da Rede TV, que teve a Covid e dá um depoimento para a gente, contando o que aconteceu após a sua alta. Ela teve sequelas, veja. Oi, Claudete, bom dia, tudo bem? Obrigada, tá, por ter me convidado para participar do seu programa e principalmente para falar de um assunto tão importante que eu acho que vai ajudar muita gente aí, viu? Bom, eu tive Covid, acredito eu que 2 vezes, tá? Mas na primeira vez, como ninguém estava saindo de casa por nada, então eu passei muito mal dentro de casa e não tem como comprovar, né? Especificamente é o meu Covid da primeira vez, dia 1º de abril. Mas agora eu tive dia 7 de setembro. E foi o seguinte, não passei mal como da outra vez, né? Eu perdi só o olfato e o paladar, então eu consegui, né, ir ao médico, fiz o PCR, que é o exame do cotonete, e deu positivo para Covid. Pois bem, nesse dia que eu fui no hospital, né, em setembro, início de setembro, eles fizeram um exame de sangue chamado dedímero. A minha taxa estava triplicada, estava em 1.500 e o máximo é 500. Então, dali, o médico já me deu para eu tomar 6 injeções na barriga de Clexane, né, que é um anticoagulante muito forte, para eu não ter trombose, porque o dedímero já estava muito, né, elevado. Tive que ficar 2 dias internada no hospital e dali eu procurei, né, a minha médica vascular para poder me acompanhar de perto, já que trombose, né, é uma coisa muito séria, muito grave. Mas naquele momento, né, eu estava também com embolia pulmonar, né, que isso só foi diagnosticado depois nos outros exames que eu fiz, né, agora recentemente, assim que eu procurei, né, a minha médica, a doutora Aline. E assim, gente, eu queria alertar para o perigo. Tem muita gente achando que o Covid não é nada, gente. Mata e mata muito, e o hospital estava cheio de gente com trombose. E eu vi casos de crianças com AVC. Então, assim, gente, é muito sério isso, é muito grave, é muito grave. Não levem como se fosse nada não, porque não é, gente. E todo mundo que tá tendo Covid agora, né, que eu tô sabendo, eu já tô falando para procurar logo um vascular para poder fazer, né, até vários hospitais já estão entrando já com a medicação de 1 mês, né, de anticoagulante para a pessoa poder não ter esse risco que eu tive, que é de ter uma trombose e uma embolia.
e realmente é perigoso. E como eu falava, não só, né, trombose, o coração e outros órgãos do corpo, os pulmões. Então é preciso ter todo cuidado e engana-se aquele de achar que jovem está livre, criança está livre. Estamos todos com comorbidade ou não, independente de idade, lógico, com riscos maiores, né? Para alguns grupos, mas todos estamos aí, vivendo. E se está vivendo, tem risco de pegar. Então, pense nisso, proteja-se, tá bom? Júlio, não sei se vai dar para fazer tudo, então nós vamos começar daqui a pouquinho. É por essa panceta. Como é que eu compro a panceta, Júlio? Você vai chegar no açougue, lá no seu açougue de preferência, e vai falar assim, ó, eu quero uma barriga com a carne, porque às vezes, gente, o que acontece? Panceta é um corte que parece que não, mas ele é moderninho, entendeu? Antigamente você pedia barriga no açougue. Então, ó, vem o couro, a gordura e a carne. Esse é o corte panceta, Claudete. O que vai dentro? O que vai no recheio? Você tempera como? Sal, limão e pimenta, essa pimenta aqui, ó, pimenta calabresa seca. E a proposta de hoje é com queijo mussarela, tomate seco e manjericão. Essa então, mistura de ingredientes fica bem gostoso. Pode ir temperando. Vai temperando que eu já tô chegando aí, Fechou. Tá bom? Sal, pimenta do reino e pimenta calabresa seca, não é isso? Exato. E um bocadinho de limão na panceta. Ô, Júlio, me Oi. diga aí como você vai rechear a carne, a manta, né, é barriga do porco? É a barriga, panceta. Da barriga? É. O que você põe aí dentro? Olha, eu vou colocar umas fatias de bacon já torradinho. Aham. Lembrando que quando você fizer aqui, dourar seu bacon, a gordura... Minha aguinha. Eita, delícia, hein? A gordura você dispensa, gente. Você não quer a gordura residual. Bom, coloquei aqui o nosso bacon. Na sequência, a sugestão é que a gente coloque, ó, mussarela, ou o queijo que você quiser, tomate seco e umas folhinhas de manjericão. Aí é só enrolar e amarrar, Clau. Enrolei tudo E aqui. agora, o que você faz? Agora a gente vai passar no celofane. Tem que amarrar bem, gente, deixar bem apertadinho. Aí a gente vai colocar agora no celofane. Celofane pra churrasco, hein? E também dá 4 voltinhas, Claudete. E quanto tempo fica no forno e como tem que estar o forno, Júlio? Forno a 180 graus e você vai deixar aproximadamente 2 horas. Já foi pro forno. E aí, quando ele sair do forno, você tem que levar pra geladeira, Clau. Para ele ficar firme, é muito importante que ele vá à geladeira. E agora ele entra no óleo quente depois da geladeira? Exatamente. Pelo amor de Deus, vou sair daqui que a minha roupa é Eu ia emprestada, dizer, convém, tá que você fique um pouquinho afastado, ó. É agora que vai pururucar? Olha, Deixa eu ver, Brasil. Mostra lá que eu quero ver o porco pururucando. Olhinho Pururuca, moderado. Porco, pururuca, porco. Ô, porco, pururuca. Olha! Eita mesmo, hein? Enquanto o seu porco... Vira ele, Júlio, pra eu ver a pururucada. Olha que legal! Eu tenho uma cesta da Ultrafarma pra dar de presente. Vamos ver pra quem vai. É a Silvana Cristina, é de São Paulo, capital. Ai, ó a Silvana de máscara se jogando. Assim dá pra dar uma passeadinha. De máscara, é o álcool gel nas mãozinhas, né? Deixa eu ver o porco. Vamos ver o porco, ó. É importante, gente, que você mantenha na panela, porque pode ser não, ele vai dar, ó lá, tá vendo, Cláudia? Põe aqui, Júlio, põe aqui o porco, Júlio, põe aqui o porco pururucou. E com essa imagem bonita estamos encerrando o programa. Um beijo, Júlio. A batata doce fica para outro dia. Deixa eu ver. Nossa, vou te comer, bonitão. Tchau, Brasil. Beijo. Valeu, tchau, beijão.